Nós chegamos aqui no ano de 1984, meu pai, ele vendeu uma área dele lá no Rio Grande do Sul e veio para o Distrito Federal. No ano de 94, eu fui morar para a Bahia, na região de Luiz Eduardo Magalhães, e no ano de 2000 eu voltei para o Goiás de novo. E essa fazenda aqui, essa propriedade, a gente comprou no ano de 2007. O operacional da agricultura na época era tudo plantio convencional, se preparava todas as terras, as máquinas eram pequenas, era outra história, né? Quando chovia muito, geralmente estragava todo o seu serviço que você tinha feito a seca toda, tinha que começar a fazer tudo de novo. A Unapel eu conheci porque é o seguinte, nós somos clientes Ford, né, que era antes da New Holland. Meu primeiro trator que meu pai comprou foi da Ford, foi em 1979. Então, nos anos 80, quando a gente mudou aqui para o Distrito Federal, então a gente mudou para cá, meu pai continuou na mesma linha, né? Depois comprou um 6610. Em 2008, 2009, a Unapel adquiriu a Polimac e aí a gente teve o primeiro contato com a Unapel. E o que levou a gente a manter na Unapel foi as negociações, o atendimento que a gente sempre teve. Trabalho aqui na Fazenda Retiro desde 2009. A fazenda é de propriedade do meu pai, Luiz Valmor Mineto, e do meu tio Aldacir Augusto Mineto. Eles vieram para cá em 82, do Rio Grande do Sul. Começaram a fazenda aqui em 87, essa propriedade, mas eles começaram plantando arrendado e tal. Então a história da fazenda começa desde aí. A paixão pela marca ou pelas máquinas, tudo isso vem desde eles lá, né? Eles começaram com tratores pequenos, a agricultura foi evoluindo e a gente foi evoluindo junto, né? A nossa história junto com a Unapel começou comigo indo estudar em Unai, conhecendo a gente tinha máquinas, às vezes precisava de uma peça que não tinha aqui, mas às vezes lá tinha. Então a gente fez um cadastro, começou a comprar deles, eu vinha embora de Unai para Cristalina, trazia essas peças às vezes. E aí quando a Unapel veio para Cristalina, já existia uma parceria junto com eles nessa questão. E para nós foi muito bom que é uma empresa que oferece uma qualidade boa de serviço, tem peças, então existe uma parceria muito grande com a gente. O patriarca nosso aqui, o fundador da empresa, chama Pedro Humberto Veloso, nosso pai. Somos aqui da segunda geração da família, 4 filhos. Todo o começo dessa história de ambas as empresas, uma parceria muito sólida e muito duradoura aqui para todos nós. É muito positivo saber que ambas as famílias começaram junto e estão caminhando junto nessa trajetória, tanto pessoal como profissional. Eu lembro, eu era criança aqui no Carmo do Paranaíba, a primeira loja dele aqui chamava Carmax, não tinha nem o nome de Unapel ainda. Eu era criança, chegava lá e o Juca sempre foi uma pessoa muito cuidadosa com o cliente. Lá na chegada da loja tinha uma vitrine lá, uma estante com alguns equipamentos lá na entrada. E como eu era criança, naquela época ali eu era encantado com aqueles tratores que ficavam ali de enfeite. Eu chegava lá, ficava tocando neles. Isso me marcou muito. Eu lembro até hoje a cor do trator, como é que era o modelo, né? E aquilo ali representava o início da trajetória dele. E ao mesmo tempo, do lado de cá, meu pai também, começando a trajetória dele, na dificuldade, um pequeno produtor, com uma fazenda muito pequena, tudo muito artesanal, e aos poucos, na competência e na sorte, foi desenvolvendo conhecimento, né, para fazer um bom manejo da cafeicultura, destacando aí a nível internacional, e ao mesmo tempo a New Holland e a Unapel dando oportunidade para nós de termos máquinas e equipamentos atualizados, participando de treinamentos o tempo todo, que nos ajudaram a melhorar a eficiência do nosso negócio e, ao mesmo tempo, ter uma visão que a gente poderia aplicar as tecnologias e o maquinário numa escala. Eu conheço o Fernando, você vê que ele tem paixão para o que ele faz, que ele, além da Unapel, ele também é produtor rural, ele também é pecuarista, então ele sabe o que o produtor precisa. Se o dono te trata com simplicidade, os colaboradores, todo mundo entende que eu devo tratar todo mundo com simplicidade. Se a empresa ela é assim, ela é simples, todos os colaboradores são simples e te tratam muito bem. O que eu gosto da Unapel é porque eu ligo pro dono, entendeu? Eu não ligo pro gerente, pro não sei o quê. Eu ligo pro Marcelo, eu ligo pro Fernando. Seu Juquinha eu não liguei ainda não, mas quando precisar eu vou ligar, viu? Pode deixar. E isso é um diferencial, entendeu? De uma empresa. Ó, vou te contar uma história dessa semana, colhendo feijão. Tá? Quebrou 2 peças da caixa de navalha de uma coletadeira. Foi no sábado, no domingo de manhã. Não tinha as peças na concessionária. Eu liguei pro gerente da Unapel e ele me liberou os mecânicos para tirar de uma máquina nova para resolver o meu problema, entendeu? Então, esse tipo de coisa é que conta para nós agricultores. Porque quando uma máquina está trabalhando, se ela quebrou, a pessoa fala, mas quebrou, mas
você perde 1 ou 2 dias. Então a Unapel, nesse ponto, a gente liga, cobra, eles dão um jeito de arrumar. A Unapel, ela é essencial na parte de treinamento para nós, porque como a gente tem as máquinas New Holland, quem que vai dar esse treinamento para nós? Às vezes a gente vai num treinamento de um sindicato rural, por exemplo, mas aí eu mando o funcionário para fazer o treinamento, chega lá é uma máquina de outra marca. Aí eles vão chegar aqui e vão ficar perdidos. Então os treinamentos que eles dão de máquinas específicas New Holland é muito importante. Então nessa parte aí a Unapel teve uma grande participação desse crescimento nosso no agronegócio. Com o aumento das áreas, a Unapel entrou com esses equipamentos aí para ajudar a gente. A Unapel, por exemplo, a gente compra a máquina deles e eles entregam. O pagamento, as condições, depois nós resolvemos, entendeu? Eu tô precisando, eu posso até citar um exemplo de um T7 que eu comprei deve fazer uns 5, 6 anos atrás, que eu fui lá em Unai e falei com o Marcelo, eu preciso do T7. Ele me entregou o trator e depois nós acabamos negociando, financiando o trator, entendeu? Se eu perder um time de uma colheita, eu já não consigo fazer o plantio. Se eu ficar meio dia com uma máquina parada, eu já é meio dia com as outras máquinas todas paradas. Isso é custo operacional para a gente muito alto. Esse relacionamento, tanto com a parte mecânica, tanto com a parte de peças, no geral, ele é muito importante para a agilidade do serviço da propriedade, né? A proximidade, a relação das famílias pesa muito, sem dúvida disso. A gente ter uma pessoa na ponta que te atende profissionalmente e ao mesmo tempo é amigo, isso te dá um peso muito grande, uma confiança muito grande para você seguir. O produto, não tem dúvida disso, que o produto é destaque, Tanto é que a empresa cresceu muito no setor do agronegócio como um todo. E em terceiro, a expansão das lojas da Unapel. Logisticamente falando, aonde a Veloso cresceu, a Unapel cresceu. Então, as duas juntas conseguiram ter competitividade no local onde elas estão e isso faz com que a proximidade nossa com peças, com serviços, com atendimento, gera-se uma fidelidade cada vez maior. Nós tínhamos um projeto de uma expansão de área, nós havíamos dimensionado o número de tratores que a gente tinha adquirido da Unapel e da New Holland para poder atender essa área e no meio do percurso, quando a gente estava no processo de implementação final do projeto, nós identificamos que a gente precisava de fazer uma expansão. E naquela época não tinha trator disponível no mercado, ninguém tinha, você não achava nada. E nós acabamos optando em ampliar o pedido e a Unapel e a New Holland juntas se desdobraram para poder nos atender. Isso para nós não tem preço, porque se você tem uma falha e o seu parceiro te ajuda a resolver essa falha e reduz o seu prejuízo, isso consolida cada vez mais essa parceria. O Luca e a Rosa são meus padrinhos de batismo. Começa há 41 anos atrás, quando eu nasci. Então, desde antes dessa época, os meus pais e o Juca e a Rosa são muito próximos. A gente tem uma relação muito próxima. Nós, filhos, com os filhos deles também, somos considerados irmãos. E agora nós estamos também já aí dos dois lados na terceira geração, As crianças também convivendo, já também incentivando eles a participar da vida do agro. A gente deseja que não só a gente celebre esses 50 anos já conquistados, mas que a gente possa celebrar mais 50, mais 100, a próxima geração dos dois lados também participando de negociações e ao mesmo tempo fortalecendo cada vez mais essa convivência pessoal, que é muito saudável.